Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Geografia. E no vídeo de hoje, um país que não importa quando você está assistindo esse vídeo. Se você for ver as notícias, ele vai estar lá. Então vamos aprender sobre o Irã. O Irã está localizado no sudoeste asiático, na região do Oriente Médio. Ele é banhado pelo Mar Cáspio ao norte e pelo Golfo Pérsico e o Golfo de Omã ao sul. Ele faz fronteira com 7 países: Iraque, Turquia, Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, Armênia e Azerbaijão. O país é dividido em 31 províncias chamadas de Ostan. A capital é Teherã, uma metrópole gigantesca com mais de 15 milhões de pessoas na sua região metropolitana, e ela é localizada ao pé dos Montes Alborz. Ela é o centro político, centro econômico do país e também a sede do maior aeroporto internacional do país, que é o Aeroporto Internacional Imam Khomeini. A segunda maior cidade do país é Mashhad, que fica no noroeste. Ela é um importante centro religioso e também comercial do país. Ela tem mais de 3 milhões de habitantes e é lá que fica o Aeroporto Internacional Sarhad Hashemani Nejad. Outras cidades importantes são, por exemplo, Isfahan, que é famosa por sua arquitetura islâmica, Shiraz, que é uma cidade da poesia e dos jardins, Tabriz, que é um centro histórico que fica no noroeste, Qom, que é um centro teológico xiita, e Suzan, que tem mais de 5.000 anos de história e foi a capital do antigo Império Elamita. O Irã não possui colônias ou territórios ultramarinos, mas eles têm uma ilha chamada Ilha de Keishome, que fica ali no Golfo, que é muito importante para eles. Ela é a maior ilha do Golfo Pérsico e ela abriga uma geologia única, com cavernas de sal, manguezais, e ela é uma grande atração turística e ecológica do Irã. Um fato interessante é que ela já foi ocupada por portugueses que deixaram algumas marcas, como por exemplo o Forte de Keishome. O Irã é, de certa forma, um planalto cercado por montanhas. As cadeias de montanha de Zargos e Alborz criam barreiras naturais. Inclusive no Alborz é onde fica o Monte Damavand, que tem mais de 5.000 metros de altitude e é o pico mais alto do Irã e também de todo o Oriente Médio. No centro tem os desertos de Kavir e Lut. Inclusive o deserto de Lut é onde tem o recorde de maior temperatura do planeta Terra, chegando a 70 graus Celsius na superfície. No sudoeste, perto da fronteira com o Kuwait, nós temos a província do Khuzistão, que é uma região mais plana e pantanosa do país. A água é um bem precioso lá. O rio Karun é o maior do país, ele é navegável e fica ao sul, mas o destaque fica para os mares. No norte nós temos o Mar Cáspio, que na verdade é um lago, o maior lago do mundo, inclusive. E ao sul nós temos o Estreito de Hormuz, que é onde passa 20% de todo o petróleo do mundo. É uma região muito importante que sempre é alvo de disputas. O clima do país é semiárido, no noroeste é bem frio no inverno e no sul é mais quente e mais úmido. O Irã fica em cima de grandes reservas de petróleo e de gás natural. De petróleo tanto na região do Khuzistão como no meio do Golfo, e de gás natural eles têm o campo de South Pars, que fica no meio do Golfo, mas eles dividem com o Catar. Além disso, eles têm grandes reservas de cobre e de minério de ferro, e na agricultura eles se destacam pelas romãs, pistaches e açafrão. Eles são o maior produtor do mundo de açafrão e atualmente eles são o segundo maior de pistache. Toda essa riqueza natural vem com preço, eles estão no meio de encontro de placas tectônicas, então terremoto lá acontece até com bastante frequência. Mas a vida animal é adaptada a isso, então lá é possível encontrar o leopardo persa, cabras selvagens, que também são conhecidas como ibex, e o onagro, que é um asno selvagem asiático. Os iranianos não são árabes, eles são persas, ao menos a maioria deles. O Irã é uma nação com 86 milhões de pessoas e a base, a maioria, é persa, mais ou menos 60%. Só que ela também tem comunidades de outras etnias, como por exemplo os curdos, os lurdos, os azeres, os turcomanos e os árabes, que são a minoria. Porém, os árabes e os persas são povos diferentes. Eles têm origens diferentes. Os persas são um povo indo-europeu e os árabes são semitas. O idioma é totalmente diferente, os costumes, a cultura é muito diferente. O idioma oficial do Irã é o Farsi, também chamado de persa. Ele é escrito com o alfabeto árabe, só que eles adicionaram 3 novas letras para representar sons que não existem no árabe. E a semelhança entre persa e árabe acaba por aí, porque o árabe é uma língua semítica e o persa é uma língua indo-europeia.
que isso quer dizer? Quer dizer que o Farsi é mais próximo do português do que é do árabe, embora eles usem o mesmo alfabeto. A gramática do português, a forma que a gente organiza as palavras dentro de uma frase, é muito mais parecida com o Farsi, com o persa. E o árabe é bem mais complicado. Embora o Farsi seja o idioma oficial do Estado, cada etnia ainda preserva o seu próprio idioma. 90% da população considera-se muçulmana xiita. Para quem não sabe, a religião islâmica é dividida em dois grandes grupos no mundo. Os sunitas, que é a maioria em países como Arábia Saudita e Indonésia, e os xiitas, que é a maioria no Irã e uma parte do Iraque. Os iranianos são muito conhecidos pela sua hospitalidade. Inclusive tem um conceito cultural que tem nome, que é chamado tarof. Tarof é um ritual de cortesia. Ele diz mais ou menos que você nunca deve aceitar algo de primeira. Você tem que rejeitar 3 vezes. Vou dar um exemplo. Imagina que você está andando a pé, passa alguém e te oferece carona. Você tem que falar, não, eu não quero não. Aí a pessoa, não, vem, eu vou te dar carona. Você tem que rejeitar de novo. Não quero não, eu tô bem aqui andando. A pessoa, não, vamos lá. Aí você rejeita pela 3ª vez. Não quero carona, não, pode ficar aí. Não, por favor, vamos lá, eu te levo em casa. Aí sim, quando passa essas 3 vezes, aí sim você percebe se a oferta é honesta, se você realmente quer, aí sim você fala a sua verdade. Ah, então tá bom, eu vou. Ou não quero ir, não. O tarof também é utilizado na alimentação. Quando você vai visitar alguém, é esperado que você coma 3 vezes. Então você primeiro come. Vamos dar um exemplo do almoço. Você primeiro come o prato e fala, eu tô cheio, a comida tava uma delícia. Aí a pessoa, não, come lá mais. Você, não, tô cheio, obrigado. Não, come lá. Aí você tem que ir lá e pegar outro prato. Você come, quando você termina de comer, não, tô cheio, muito obrigado. Não, come lá mais uma vez, vamos lá. Aí você, não, tô cheio, a comida tava uma delícia. Tá bom, vou lá pegar. Aí você tem que ir lá, na 3ª vez você come o 3º prato de comida. Aí na 3ª, aí sim você tá autorizado culturalmente, socialmente, a parar de comer. Na culinária do Irã, não pode faltar 2 coisas: açafrão e limão seco, que são 2 temperos muito utilizados por lá. E os pratos mais conhecidos do Irã são o sheilo kebab, que é um arroz com espetinhos de carne, o kebab, o dardig, que é a crosta do arroz que é servida para as visitas, e o ensopado agridoce de romã, nozes e frango, que é chamado de fazenjan, além do arroz com ervas e peixe chamada sabizi polo. Na arte, os tapetes persas são verdadeiras obras-primas. Cada nó que é dado conta uma história. E cada região do país tem uma técnica e desenhos específicos. Então é um aspecto muito legal e provavelmente o mais conhecido da arte persa. No Irã, o futebol é o esporte mais popular. Eles já foram para a Copa do Mundo 6 vezes. A melhor campanha deles em Copa do Mundo foi em 2018, onde eles ficaram 1 ponto de se classificar para a fase de mata-mata num grupo que tinha Portugal, Espanha e Marrocos. Eles já foram campeões da Ásia 3 vezes em 68, 72 e 78. O maior estádio deles é o Azad, que fica em Teherã e tem capacidade para mais de 78 mil pessoas. Os clubes Estergal e Paz Teherã já foram campeões asiáticos. E recentemente o Persepolis quase foi campeão 2 vezes, ele foi vice em 2018 e 2020. A bandeira atual do Irã foi adotada depois da Revolução de 79. As cores delas são verde, vermelho e branco, que são as cores pan-iranianas, também utilizado na bandeira do Kurdistão e do Tajiquistão. Mas ainda falando sobre a bandeira do Irã, ela tem a palavra Alá no meio, no formato de uma tulipa. E se você olhar nas bordas, tem algo escrito. Ali está escrito a frase Alá é grande, em árabe, Allahu Akbar, 22 vezes, em homenagem à data que aconteceu a Revolução, que foi no dia 22. É interessante mencionar que em muitos protestos contra o governo, eles usam a bandeira antiga, a que tinha um leão. A moeda do Irã é o rial iraniano, eles dirigem do lado direito da via, a placa deles é branca, mas tem uma faixinha azul do lado, bem parecida com a da União Europeia, e as tomadas que eles usam são do tipo F, que é o mesmo tipo da Alemanha. Vamos a um resumo da história do Irã. Civilização Elamita, Império Aquemênida, Conquista de Alexandre o Grande, Império Seleucida, Império Parta, Império Sassânida, Conquista Árabe e Era Islâmica, Era Mongol, Dinastia Safávida, Dinastia Qajar, Era Pahlavi, Revolução Islâmica de 1979 e tempos atuais.
Ainda sobre a Revolução Islâmica, é importante a gente mencionar que ela já tem quase 50 anos. E muitas das leis mais rígidas são desafiadas pelos próprios cidadãos iranianos. Como, por exemplo, a lei do hijab obrigatório. No Irã, a gente vê que muitas das mulheres não usam mais o hijab daquela forma original. Elas usam mais como uma peça de estilo, solta, mais para trás, perdendo um pouco daquele significado religioso original que ele tinha. Para entender bem o Irã, a gente tem que compreender o seu sistema político, que é bem único no mundo. Lá eles têm dois centros de poder. Um é o Ayatollah e o outro é um presidente. No topo de tudo está o líder supremo, que é o Ayatollah. Ele é um clérigo de alto escalão do Islã xiita. Ele é o líder supremo, que comanda as forças armadas, que declara paz, que declara guerra. Ele define a política externa e ele nomeia os chefes do judiciário e também da mídia estatal. Ele está acima de todos os outros poderes. Ele não é eleito diretamente pelo povo, mas sim por uma assembleia de peritos que também são formadas por clérigos. Embaixo dele tem o presidente da república. Esse sim é eleito por voto popular e ele define as questões do dia a dia, como por exemplo, economia e serviços públicos. Na prática, o presidente é subordinado do Ayatollah. Ele pode sugerir políticas, mas jamais deve contradizer as decisões que já foram tomadas pelo Ayatollah, e o Ayatollah pode acabar com as decisões que foram feitas pelo presidente. Posso jogar fora esta camiseta de Ayatollah? Khomeini morreu faz tempo. Mas Marge, ela serve para qualquer Ayatollah. No campo da diplomacia, os principais aliados são a China e a Rússia, mas o Irã também lidera o eixo da resistência, que tem organizações como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. E os maiores inimigos do Irã são Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita. E aí, gente, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, deixem um joinha aqui embaixo, se inscrevam aqui no canal porque vamos ter novos vídeos sobre outros países do mundo.